A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Gostaria de compartilhar com os irmãos o texto que fica em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 10. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, dos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esse texto de Efésios, capítulo 2, é um texto maravilhoso, o texto pelo qual o apóstolo Paulo ele nos orienta, ele nos ensina. Primeiro é de que nós estamos totalmente separados de Deus. Né? A primeira coisa que ele diz é: Ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos, ou seja, nós estávamos separados de Deus. Mas por sua graça e por sua misericórdia, como lá no versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo, isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele providenciou a nossa salvação em Cristo Jesus. Há uma polêmica muito grande quando a gente pega o primeiro versículo, quando o texto diz que nós estávamos mortos, né? Algumas linhas teológicas vão dizer que o fato de estarmos mortos aqui, nós não poderíamos de maneira alguma nos aproximar, né? Nos aproximar de Deus. Ou seja, é aquela visão de que Deus escolhe uns para salvar e rejeita outros, né? Porque o homem não tem condição nenhuma de se chegar a Deus. É uma maneira muito fatalista, né? E coloca Deus como responsável, né? Inclusive da queda do homem, né? Inclusive um dos mentores dessa linha teológica vai dizer que Deus não só predestinou, não, que Deus não só previu a queda do homem, mas como também a decretou. Né? Então, vocês estão mortos. Como pode um morto falar? Como pode um morto se aproximar de Deus? Eu costumo dizer que para responder isso é só nós irmos para Gênesis. Eu acho que Gênesis responde tudo isso, a responsabilidade humana e a graça e a misericórdia de Deus. Eu costumo dizer que a salvação ela é dada por Deus. Né? Eu gosto de dar como exemplo, né? Nós fazemos aqui um trabalho de social aqui nas ruas de Recife. Nós levamos o alimento, mas para que as pessoas possam ali receber esse alimento, é necessário que ela venha. Então a gente encosta o carro e a gente começa a chamar esses irmãos, os moradores de rua, venham receber esses alimentos. Eles precisam vir até nós, né, e estenderem as mãos e receberem esse alimento e levar esse alimento até a boca. Nós não vamos fazer isso por eles. E a salvação é desta forma. Deus pega o homem separado, o homem que está morto espiritualmente, está separado de Deus, está distante de Deus por conta da sua natureza pecaminosa, e Deus
chama este homem e Deus atrai esse homem, mas não de forma irresistível, né? Não de uma forma em que esse homem não tenha condição de rejeitá-lo, porque se assim fosse, Deus estaria fazendo acepção de pessoas, porque se ele chama uma pessoa de forma irresistível, de forma que essa pessoa não possa dizer não, então isso quer dizer que aqueles que ele não chamam é porque ele está fazendo acepção de pessoa, ele não quer salvar aquela pessoa. Independentemente do que aquela pessoa vai fazer. É como se nós chegássemos na cidade e as pessoas fizessem a fila para receberem um alimento que nós levamos aos domingos para os moradores de rua, e diante daquela fila nós chegássemos assim e falassem, toma para você, você não, você pode sair da fila que eu não vou te alimentar não. É assim que esse pensamento teológico acerca da salvação, que na minha opinião é totalmente equivocada. A gente vai para Gênesis, a gente consegue compreender isso muito bem. Então a gente começa a perceber, meus irmãos, que a palavra morto, aqui morto espiritual, a gente vai ver na Bíblia, é uma expressão forte que significa que as pessoas estão totalmente separadas de Deus, ou seja, elas estão em comunhão, não estão em comunhão com Ele, mas estão completamente anuladas de Deus. É por isso que lá em Isaías capítulo 59, versículo 2, vai dizer, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. É o nosso pecado, é o nosso comportamento que nos afasta de Deus. Lá em Gênesis, a gente vai para Gênesis, é muito claro isso aí. Gênesis capítulo 3, versículo 8 ao 10. E diz assim, ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Olha só, isso foi depois da queda. Adão e Eva ouviram a voz do Senhor e perceberam que estavam em pecado. É mesmo assim, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. E Deus o tempo todo está nos orientando através do seu Espírito. O Espírito, a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, ele convence, ele vai direcionando o homem, mostrando para o homem que ele é pecador. Agora é necessário que ele reconheça, é necessário que ele se arrependa. A salvação, ela sempre parte de Deus, é por isso que ela é pela graça, não é pelas obras, não é pelo aquilo que eu faço, não é pelo trabalho social que nós fazemos. É porque Deus, na sua graça, na sua misericórdia, nos deu a opção, nos deu a condição, nos deu um escape, que foi Jesus Cristo. Ele morreu na cruz para que eu e você tivéssemos a salvação. E como essa salvação acontece? É aquele que crê, aquele que buscar, aquele que se aproximar de Deus. Deus dá toda a condição do homem de se aproximar dele. Agora cabe ao homem tomar essa iniciativa, porque Deus não vai obrigar ninguém a crer nele, senão Deus seria um Deus tirano. Então, meus irmãos, em Gênesis capítulo 4, versículo 7, também é muito claro a gente ver a liberdade de escolha do homem, né? Conhecida como livre-arbítrio, né? Eu costumo dizer a responsabilidade humana, né? Responsabilidade humana, porque alguns vão dizer que o homem não tem livre-arbítrio, só tem livre-agência, né? O que é livre-agência? É a condição do homem de agir segundo a sua natureza, né? E livre-arbítrio seria a condição do homem de agir contra a sua natureza, mas a Bíblia diz, Deus diz isso, através das Escrituras, que o homem pode sim agir contra a sua natureza. Veja bem, Gênesis capítulo 4, versículo 7, isso depois da queda, né? Porque alguns vão dizer também que o homem só tinha livre-arbítrio no Éden, né? E então aqui a queda já aconteceu. Então vamos ver o que Deus fala para Caim. Gênesis 4, 7. Se bens fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominá-lo. É Deus falando para Caim antes dele matar Abel. Então Deus, eis que o pecado está à porta, mas cabe a ti dominá-lo.
É isso que Deus fala conosco todos os dias. Eis que o pecado está à porta, mas você precisa buscar santificação, você precisa se aproximar de Deus, você precisa mortificar o velho homem e se revestir de um novo homem. É claro, isso, por que a salvação é pela graça? Porque nós só conseguimos isso porque o Espírito Santo atua na vida do homem, mas não de uma maneira irresistível, mas o Espírito Santo direciona, o Espírito Santo dá a direção ao homem, mas cabe ao homem seguir ou não essa direção do Espírito Santo de Deus. A imagem, meus irmãos, a imagem de Deus dos seres caídos está desfigurada, mas não erradicado pelo pecado. Nós estamos desfigurados, ou seja, por conta do pecado, a nossa imagem ela se desfigurou diante de Deus, mas não ela foi totalmente aniquilada, né? Nenhuma condição do homem, o homem não é capaz de ouvir as coisas de Deus. A gente vai ver lá em Tiago, capítulo 3, versículo 8 e 9, diz assim: mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear. Tiago falando acerca da língua, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Irmãos, nós somos a semelhança do Senhor. Apesar de estarmos mortos em nossos delitos e pecados, nós não perdemos essa semelhança. Ainda há uma fagulha divina no nosso ser. Foi por isso que Adão, após a queda, ficou triste. Adão se escondeu com medo, porque ele percebeu o seu erro. Ele reconheceu o seu erro. Até porque se nós formos por essa visão de que a salvação ela é decretiva, então Deus, olhando por esse caminho, Deus salvou Adão e Eva, né? Porque Deus foi lá e falou com Adão e falou com Eva, então abriu os olhos deles, né? Vivificou eles, né? Porque eles estavam mortos, deu vida a eles, né? Não é verdade? Porque teve aquele diálogo com ele, então Adão e Eva, se for olhar por esse lado, nós poderíamos dizer que Adão e Eva, então, foram salvos porque foram escolhidos por Deus. E é totalmente sem noção esse tipo de interpretação, porque seria até, de uma forma, Deus seria injusto, né? Então, Deus salva os responsáveis pelo pecado, né? Mas não salva um grande alguns, né? Que após esses dois responsáveis pelo pecado. Então Deus seria injusto diante disso. Mas nós temos vários textos, meus irmãos, que diz que nós somos sim responsáveis, né? Apesar da salvação sempre partir de Deus, volto a falar, a salvação não é pelas obras, não é por aquilo que fazemos, mas sim o que Deus busca é coração contrito, porque Deus conhece o coração do ser humano. Vai chegar tempo em que Deus buscará os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não é pelo aquilo que eu faço. Os fariseus faziam muito isso, né? Buscavam uma espiritualidade estereótipa, mas não é isso que Deus busca. Deus busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O ser humano, meus irmãos, ele é responsável pelos seus atos. A Bíblia toda fala de responsabilidade. O povo de Israel foi responsável por vários atos, né? Os 12 espias, né, quando foram espiar a terra, 10 tiveram uma visão carnal, não foi uma visão espiritual, e pagaram o preço. O tempo todo Deus falando para o povo de Israel, se purifica, se santifica, e o povo uma hora obedece, outra hora desobedece. Se isso não for liberdade, se isso não for livre-arbítrio, alguns vão dizer que o homem, ali o livre-arbítrio do homem é só para ele escolher a calça, é só para ele escolher o sapato, é só para ele escolher a carne que ele vai comer. Espera lá, mas o povo de Israel poderia escolher se santificar ou não. E a santificação direciona o homem a quem? Não é a Deus? Uma hora o povo se santificava, outra hora o povo se contaminava e Deus punia, e Deus usava profetas para chamar a atenção do povo, para o povo voltar a se santificar. Então isso, a responsabilidade nossa é de nos santificar, volto a falar, é mortificar o nosso velho homem, a nossa natureza pecaminosa, e nos revestir de novo homem. E isso só acontece porque que o texto aqui em Efésios 9 vai dizer que a salvação é pela graça mediante a fé. Porque a salvação ela parte de Deus, mas é necessário que eu creia, é necessário que eu busque. Quando se fala em crer e buscar, está trazendo responsabilidade para mim, é que eu mude o meu comportamento, é que eu mude a minha atitude. O Espírito Santo me direciona, o Espírito Santo me diz o caminho.
caminho, mas eu tenho que querer seguir esse caminho ou não. É por isso que uns vão ser salvos e outros não, porque rejeitaram a cruz de Cristo. Mas tem vários textos que nós poderíamos falar, né? Mas o que nós precisamos entender, meus irmãos, é que o homem, o ser humano, é responsável pelos seus atos. Romanos 1,20 vai dizer assim, ó, porque as suas coisas invisíveis, olha só como que Deus se manifesta aos homens. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis, indesculpáveis. Ou seja, Deus se manifesta, então nenhum homem vai se dizer inocente. Por quê? Porque Deus se manifesta ao homem todos os dias. Meus irmãos, Deus se manifesta a nós todos os dias, através da natureza, através de um servo, de uma serva do Senhor, através da sua palavra. Deus falando ao homem o tempo todo. É por isso que na grande comissão Jesus vai dizer, ide por todo mundo, pregai a toda criatura, ensinando-os a observar tudo o que eu vos tenho mandado, e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ensinar é pregar. A Bíblia diz que a salvação, né, ela vem pela fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, as pessoas precisam ouvir, e quando essas pessoas ouvem, essas pessoas começam a refletir e entender que são pecadoras. E outras rejeitam, mas rejeitam de forma livre. Volto a falar, senão nós seríamos marionetes, apenas marionetes, né? Fazendo tudo aquilo. Essa teologia, meus irmãos, fatalista acerca da salvação, vai dizer que tudo parte de Deus, inclusive o pecado. Né? Então, se eu fui predestinado a ser um estuprador, eu vou ser um estuprador, porque Deus assim escolheu, porque foi Deus que me predestinou a ser daquela forma. Quando a Bíblia fala de predestinação, lá em Romanos vai falar, aquele que de antemão conheceu também o predestinou, ou seja, Deus é onisciente. Lá em 1 Pedro vai dizer, segundo a sua presciência, ou seja, Deus conhece, e aqueles que Deus conhece, aqueles que Deus sabe, já que vai ser ovelha, esses já estão predestinados à salvação. Né? Esses estão diante de disciplina, não de condenação. Por isso que a Bíblia diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele está falando, se referindo ali aos salvos, aquele que Deus identifica como salvos. Eu não consigo identificar quem são salvos. Não é o fato de eu estar na igreja, não é o fato de eu me vestir como crente, um estereótipo de crente, né, de santos. Os fariseus faziam isso. Né? E Jesus identificava como raça de víboras, né? Cães, gulosos, apenas religiosidade. E Jesus vai buscar o coração do homem, vai lá no fundo do homem. Então, é isso que Jesus faz, é isso que Jesus consegue identificar quem são salvos. Então, essas ovelhas que Deus identifica como salvos, esses que de antemão conheceu também os predestinou, estão predestinados aí a salvação. Veja bem, não é decreto de Deus para a salvação. Deus não decreta a salvação para uns e decreta a condenação para outros. Deus criou criaturas livres desde o Éden. Gênesis explica muito bem, muito claramente isso, como eu falei aqui, Gênesis 4, Gênesis 8, 9, explica que mesmo depois da queda, o homem continua com sua liberdade de escolha. Então Deus se manifesta diante dos homens o tempo todo. Lá em 1 Timóteo 2, 5, 6 diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Então Jesus morreu por toda a humanidade, mas nem toda a humanidade vai ser salvo. Então quer dizer que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Meus irmãos, o sacrifício de Jesus é um meio de salvação, mas não é um meio decretivo. Voltando a Gênesis, Deus criou o homem livre, um homem com responsabilidades. De todos os frutos, de todas as árvores vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque se comeres certamente morrerás. Essa primícia, meus irmãos, ela segue toda a Escritura. Responsabilidade do homem. O homem é responsável pelos seus atos. Por isso que o Romanos vai dizer, nenhum pode se dizer inocente, porque Deus se manifesta. Deus se manifesta aos homens. É por isso que o nosso dever como cristão é proclamar, é pregar o evangelho a todos os homens. Lá em Romanos, em Hebreus
2,9 vai dizer assim, ó, vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, por mim, por você. Por isso que João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amou o mundo, amou toda a humanidade. Não é mundo ali, é todos, Jesus morreu por todos. Jesus, ele deu a oportunidade, ele está oferecendo a oportunidade de salvação a todos aqueles que crerem. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Para finalizar, Atos 17:30. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. E é isso que a palavra nos ensina. No versículo 4, ele vai dizer aqui, de Efésios 2,4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. É graça, é favor imerecido. Graça é isso, é você receber algo que você não merece. Né? Quando nós vamos lá nos presídios, né, fazer nossas visitas, né, na perspectiva humana, a gente vai olhar assim, aqueles homens não merecem. Mas nós, né, movidos pelo Espírito Santo de Deus, nós botamos em prática essa graça de Deus. Nós vamos lá e oferecemos algo para aqueles homens que são estupradores, matadores, assassinos. Eles não merecem, mas nós vamos lá e servimos a eles, não só levando a porção, mas levando o alimento, levando vestimenta, levando material de limpeza. Por quê? Isso é graça. É isso que Deus fez comigo e com você. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. É assim que Deus faz. Deus oferece para nós. Oferece para nós. Agora é necessário receber. Quando nós vamos nos presídios, às vezes fazer um trabalho, tem muitos presidiários, muitas pessoas lá que não querem ouvir, que rejeitam, né? Se afastam dos pregadores. É uma liberdade que eles têm. Então, o ser humano ele tem essa liberdade. Né? Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Agora veja bem versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. A salvação ela é oferecida por Deus mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que não vem de nós? O que é dom de Deus aqui? É a salvação. A salvação ela é um dom de Deus. Nós poderíamos até dizer, irmãos, que a fé também é um dom de Deus. Porque, na verdade, tudo parte de Deus. Eu acho que o problema das teologias que nós temos por aí é o fatalismo, é as pessoas querendo colocar Deus como... querendo defender a soberania de Deus, coloca Deus como responsável por tudo. E é isso que muitas teologias aí defendem. Deus é responsável por tudo. Deus, ele fez um homem, aí esse mesmo Deus decretou, determinou soberanamente que o homem caísse, e esse mesmo Deus, ele mandou o seu filho para morrer na cruz, mas não por todos, né? Mas por alguns, por uma meia dúzia. Por quê? Não de forma, não que essas pessoas vão rejeitar de forma livre, mas porque ele assim decretou. Jesus, você vai lá, mas você vai morrer só por alguns. Você não vai morrer por... Se eu não fui escolhido por Deus nesse bolo aí, desse decreto divino de acordo com essas visões teológicas aí, isso quer dizer que o que eu estou fazendo aqui, nada que eu venha fazer, né? Isso aqui, tudo que eu estou fazendo aqui, eu buscando a Deus, eu orando, eu lendo a Bíblia, né? Tudo isso não tem sentido se Deus não me escolheu. Porque Deus não escolhe por conta da sua atitude, né? Do seu comportamento
que acontece de forma livre, né? Deus não te escolhe como filho porque você busca a santificação, porque você entendeu que é pecador, porque você se arrependeu. Não é por causa disso. Deus simplesmente te escolhe porque Ele decretou. Então, o seu arrependimento, a sua fé não tem sentido nenhum. Não importa. Deus já decretou lá na frente. Não porque Ele é onisciente. Não foi por conta da sua presciência, não. É porque é decretivo. Então, o problema todo dessa teologia é essa questão decretiva. Nós entendemos que a salvação é pela graça. Nós entendemos que é o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós entendemos que tudo parte de Deus. Porém, diante disso tudo, o homem ele é responsável. Eu acho que essa teologia decretiva em relação à salvação, ela pode ser refutada em Gênesis, sem problema nenhum, porque em Gênesis lá está bem claro a responsabilidade do homem, a liberdade de escolha do homem e Deus soberano sobre todas as coisas. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas e que possamos entender que a nossa salvação ela é pela graça em Cristo Jesus. Ele nos oferece, mas cabe a nós buscarmos, cabe a nós mortificar o velho homem, cabe a nós nos aproximar dele através desse direcionamento do Espírito Santo. O Espírito Santo mostra dois caminhos: o caminho que conduz à salvação e o caminho que conduz à perdição eterna. Cabe a você, cabe a mim escolher qual é o caminho que você quer seguir. Você quer viver eternamente com Cristo ou você quer morrer ou você quer viver eternamente na condenação e no inferno e no juízo final, ser condenado ao inferno? O que você escolhe? Cristo ou o inferno? Está aí a opção oferecida, né? Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê, simplesmente será condenado, porque ele não creu. Volto a falar, crer não é simplesmente acreditar. Crer é você reconhecer que é pecador e a partir daí reconhecer que precisa mortificar o velho homem todos os dias e se revestir de um novo homem. Essa é a minha opinião acerca desse tema tão polêmico, acerca do texto aqui de Efésios, capítulo 2. Não só a salvação pela graça, mas como a questão de estarmos mortos em nossos delitos e pecados. O que seria isso, morto? Então, nós entendemos que o morto é o separado de Deus, mas isso não significa que ele não tenha nenhuma possibilidade de se aproximar de Deus. E a graça, nós entendemos que a salvação ela parte de Deus, porém, a responsabilidade nossa de querer, de aceitar, de seguir o caminho de Deus ou seguir o caminho da morte eterna. Essa é a nossa responsabilidade. Assim como aconteceu com Adão e Eva, assim como aconteceu com Caim, assim como aconteceu com o povo de Deus, também é conosco. É necessário crer, é necessário obedecer, é necessário buscar a Deus. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas e que possamos entender que apesar de sermos livres para adorar ou para não adorar, o que Deus quer, o que Deus nos direciona, o que Deus busca de cada um de nós é que sejamos verdadeiros adoradores e que busquemos em espírito e em verdade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Fique na paz.